Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Pode Infância, um espaço dedicado ao desenvolvimento infantil, onde iremos trazer alguns convidados para esclarecer as principais dúvidas das famílias. Eu sou Laís Pessoa, terapeuta ocupacional, atuando no universo infantil há 17 anos e estou à frente da Bambino Terapias, juntamente com minha amiga Mirna, fonoaudióloga, e atua nesses transtornos de comunicação infantil. Fala um pouco pra gente, Mirna. Olá, é um prazer participar desse espaço de troca de informação, tanto com famílias como com profissionais, né? Porque a ideia desse podcast é que a gente consiga abrir um espaço de fala para profissionais e para famílias, futuramente. Realmente, assim, é um prazer enorme receber também uma colega que trabalha com a gente na Bambino, né, que faz parte da equipe Bambino, para que a gente possa levar informação de qualidade para profissionais, famílias e para estudantes também, né, que se interessam pelo desenvolvimento infantil. Ótimo. Olá, Laís, Mirna, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, para a gente trocar sobre temas tão relevantes, assim, para trazer esclarecimentos para as famílias, como também alcançar aí com informações mais seguras, né, considerando o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento de adolescentes. Então, vamos lá. Vamos lá. Nossa primeira convidada é Jéssica, neuropsicóloga, faz as avaliações neuropsicológicas das nossas crianças, né? E também atende na psicoterapia com abordagem cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Hoje o tema desse episódio seria as avaliações neuropsicológicas, né? Então, assim, conta pra gente um pouquinho como é esse processo de avaliação, como ocorre. Então, meninas, eu vou começar por um conceito mais global, assim, né? A avaliação neuropsicológica, ela se propõe a analisar e compreender o funcionamento de cérebro e comportamento. Então, a gente precisa sempre compreender que esse tipo de avaliação, ela já tem um objetivo mais delimitado, né, mais direcionado. Mas, a partir daí, é onde a gente consegue também acessar outras camadas, né, do desenvolvimento do paciente, seja ele uma criança, um adolescente ou um adulto. E é através desse procedimento que a gente esclarece esse funcionamento para poder ali trazer informações, né, sobre um possível transtorno, uma possível demanda que essa criança ou adolescente apresenta. E dentro da avaliação, a gente consegue esclarecer com os protocolos, né? Os testes, os inventários, as escalas. Então, a gente parte de uma proposta inicial, que é fazer essa avaliação cognitiva, e o que está em torno disso, né? A gente não pode excluir comportamento e essa relação com o cérebro também. Como também, né, o desenvolvimento emocional, ele tanto interfere nessa questão comportamental, como o comportamento e o ambiente também interferem no desenvolvimento emocional. Então, é algo que eu costumo também considerar, né, dentro desse processo avaliativo e outras características, né, assim, as características da família. Então, eu gosto de fazer uma avaliação bem robusta nesses aspectos, né, da cognição, relação cérebro e comportamento, como também ir para esses outros construtos do desenvolvimento também, porque a gente não pode, né, delimitar ali só uma via, né, é importante que a gente traga ali essas informações que estão ao redor dessa criança, do funcionamento dela, para que a gente consiga cada vez mais, né, com essas informações, intervir da forma mais correta e mais ali eficaz. Você traz, assim, quando você faz essa avaliação, né, a gente sempre pensa que, por exemplo, enquanto terapeutas, né, na nossa expertise, sempre fica não é uma dúvida, mas assim, muitas vezes o que vai abranger essa avaliação, né? Especificamente, qual seria, como é que eu te diria assim agora? Em relação a como uma equipe, enquanto a equipe multi, Sim, né? Qual seria o momento ideal para a gente estar fazendo esse encaminhamento? Sim, perfeito, Mirna. Assim, é importante também pontuar, né, que a avaliação neuropsicológica, ela parte de uma estrutura maior, que é a avaliação psicológica, num conceito global. Então, às vezes, a criança ela vai precisar de uma avaliação psicológica, né, e às vezes de uma avaliação mais específica, que a gente chama, né, de avaliação neuropsicológica, considerando aí essas características cognitivas, né, essa relação entre o cérebro e o comportamento. A equipe multi, né, assim, aí eu vou trazer um pouco do recorte da minha prática clínica, né, trabalhando dentro de uma equipe com vários profissionais, né, que não são só da psicologia. Normalmente, assim, a equipe, ela observa alguma dificuldade que pode envolver uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade cognitiva, uma queixa escolar que às vezes pode chegar para a fono ou para a TO, né, podem chegando ali para os outros profissionais pela família. Então, são dificuldades que inicialmente se apresentam
apresentam no campo mais cognitivo e que podem também se apresentar mais no campo emocional, porque um pode ir interferindo no outro, né? A criança, ela não está conseguindo acompanhar a escola. A criança tem uma suspeita diagnóstica ali que pode estar dentro de um transtorno do neurodesenvolvimento, como TDAH, como TEA, né? Então, são levantando essas hipóteses, né? Observando que essa criança não está alcançando os marcos do desenvolvimento, seja ele em aspecto cognitivo, né? Emocional, e aí envolve tudo, né? A cognição envolve linguagem, envolve memória, visoconstrução, o raciocínio. Então, são nessas camadas, assim, até questões motoras também, né? Pode ser observado ali como uma dificuldade, e aí a gente precisa compreender e trazer respostas, né? Para essas intervenções serem mais direcionadas. Então, normalmente, a equipe começa enxergando dificuldades, né? Cognitivas, de comunicação, de linguagem, levanta uma hipótese diagnóstica, e aí a gente vai construindo, né? Para conhecer melhor esse caso, se aproximar melhor desse desenvolvimento. Porque muitas vezes essa sua avaliação, né, a avaliação do neuropsicólogo, ele também ajuda a gente a traçar um norte na nossa intervenção. Sim. Né? Porque ele pode trazer aí um diagnóstico diferencial importante para nossa, também para o nosso, para esse nosso olhar, para essa nossa como é que eu diria? Intervenção. Para a né? intervenção em si e até para o diagnóstico, né? Porque a gente está sempre aqui. Claro, a gente não está falando aqui das terapias, a gente está tentando desvendar aí, né, de uma forma integrativa, porque a gente tem que lembrar que as crianças que chegam para nós chegam com muitas demandas. Sim. Então, é um processo de investigação. Esse processo de investigação, ele costuma ser realmente costurado com vários olhares. Perfeito. O olhar da TO, o olhar da psicóloga, da psicologia, né? O olhar, às vezes, do físio, do neuro, A gente percebe muita diferença quando chega uma criança que já vem com uma avaliação, né? Às vezes vem um suspeito diagnóstico, comparando, né? Às vezes chega uma criança com uma suspeita diagnóstico sem avaliação neuro. A gente vai ter que começar todo esse processo. E quando já chega uma criança com essa suspeita e já com avaliação, a nossa intervenção é muito mais eficaz, ela já é bem mais diretiva, mais individualizada para aquelas demandas que a avaliação, né, observou. Ela tem mais habilidades nisso, ela tem mais prejuízos nessa outra área. Então, a gente sempre pega o potencial da criança, né? Perfeito. Eu acho que a gente, como terapeuta infantil, a gente usa muito da motivação da criança, das potencialidades de cada criança. Sim. E essa avaliação direciona muito qual é o ponto que a gente deve investigar, e qual é o ponto que a gente deve investir, na verdade, na terapia. Né? Potencialidades, né? Exatamente. É porque o processo avaliativo, né, ele tem um objetivo de fazer essa investigação e nem sempre ele vai trazer um diagnóstico fechado, mas ele levanta hipóteses, ele levanta características. E dentro dessas características tem ali as potencialidades da criança, né, os interesses. E para a gente acessar essa criança dentro do universo das terapias infantis, a gente precisa considerar o que motiva, né, o que atrai, o que faz engajar. Então, de fato, Laís, assim, é muito importante, né, a gente ter esses marcadores, porque isso direciona muito bem o tratamento, como integra também a equipe. Né? A gente parte ali de uma avaliação que compreende, né, como é que está o desenvolvimento socioemocional, comportamental, como é que essa família, né? E aí a gente vai para aspectos específicos da cognição, como memória, atenção, visoconstrução, linguagem, como é que está o vocabulário dessa criança, né? As habilidades aritméticas também, para compreender esse todo. E aí, a partir daí, a gente pode sim chegar numa definição diagnóstica, né? A avaliação neuropsicológica, ela se propõe também a isso, a compreender possíveis dificuldades que são sintomas, né? E fazer essa classificação diagnóstica, como também, às vezes, descartar, né? A gente pode descartar essa possibilidade diagnóstica e abrir margem ali para uma intervenção mais eficaz. Porque essa criança pode não ter um diagnóstico, mas ela pode ter dificuldades. Sim. E aí, com essa avaliação, enquanto equipe, a gente consegue direcionar melhor as intervenções, né? Se a criança precisa de uma intervenção nessa esfera, nesse construto, ela precisa melhorar controle inibitório, ela precisa melhorar planejamento, ela precisa melhorar aqui essas habilidades motoras, né? Para ela conseguir escrever melhor, e aí, por aí vai. Então, é um universo. Que, na verdade, a gente está falando aqui nesse encaminhamento, né? Partindo do profissional. Mas tu acha que, enquanto família... A família, em algum momento, porque a gente sabe que, né, vão ter famílias muito atentas ao desenvolvimento do seu filho, às vezes porque
porque é o segundo, terceiro filho, aí já tem um parâmetro, né, do desenvolvimento do primeiro, né, apesar de que cada criança tem o seu individualidade, sua individualidade, né? Então, o que você diria em relação a isso? O que seria, assim, algo que você poderia, enfim, sinalizar para as famílias? Pronto, perfeito. No geral, assim, né, a maior fonte de encaminhamento sempre é a equipe multiprofissional, né? E aí a equipe multi, ela acaba ali analisando essas necessidades, e aí em conversas, né, normalmente, a gente acaba conversando, né, nos corredores, eles são sempre ali muito ricos, né, de trocas, de conhecimento, de dúvidas, a gente se consulta, e isso é muito valioso, né, porque a gente oferta como terapeuta infantil no geral. E aí a equipe multi, ela sempre é uma rede muito forte nos encaminhamentos, né? Porque às vezes a criança apresenta uma demanda que é de fono, às vezes a criança apresenta inicialmente uma demanda que é de TO ou de físio e dentre outras as profissionais, né? Que atuam com terapias infantis. Mas aí é identificado outra demanda, né? Que as profissionais reconhecem ali que é necessário uma avaliação mais específica, como também psiquiatras infantis, né? Neuropediatras, identificam que é necessário esse esclarecimento. E aí tem essa como é que eu posso dizer assim? É sempre uma grande fonte de encaminhamento, né? Assim, a equipe que está ao redor da infância, né? Que trabalha ali com as crianças, os adolescentes e os pacientes. E a família, né? Normalmente, pode ser que a família procure, mas é mais forte a família ser orientada por outros profissionais, porque nem todas as pessoas conhecem o que é uma avaliação neuropsicológica, né? Normalmente, o que é compreendido do serviço da psicóloga? É a terapia, né? Assim, leva para a psicóloga porque tá com dificuldade emocional, tá com comportamento assim. A família, normalmente, ela não tem essa percepção de compreender, né? Que existem marcos, existem características que a gente espera da criança naquela idade, existem dificuldades que podem se indicar sintomas. Então, normalmente, a família, ela é direcionada, assim, pela equipe que a família já acessa ali como profissional, né? Mas também existem casos que são mais raros, que a própria família entende que precisa de uma avaliação, né? Que precisa de algo mais específico, mais aprofundado. Quando você falou agora, né, o que a família entende pela avaliação neuropsicológica, e tem a questão de não é todo psicólogo que vai estar habilitado para fazer essa avaliação. Então, assim, quando a família vai... A medida de segurança, né, para essa família buscar um profissional, né, que possa realmente realizar essa investigação. Eu costumo dizer, né, assim, que a família, ela precisa sempre partir de profissionais ou pessoas de confiança, né? Porque a confiança dentro do processo, seja ele de avaliação ou de psicoterapia, ela é essencial, ela não dá para ser substituída. E, assim, né, buscar profissionais, a gente precisa sempre ter esse olhar para as referências, né? Porque a avaliação neuropsicológica, ela sai de uma estrutura de uma avaliação psicológica. Psicólogos e psicólogas podem aplicar testes psicológicos, mas nem todos os psicólogos têm a competência técnica de realizar os procedimentos de avaliação neuropsicológica. Então, isso vai ali, né, traz algumas camadas para a gente refletir. A habilitação, né, com a formação de graduação em psicologia, tem, porque pode usar os materiais, né, os testes que são suporte para a nossa avaliação. Mas nem sempre tem habilidade técnica, porque os testes, eles são muito específicos, eles demandam bastante. Por isso que hoje, né, a gente tem acesso a muitas especializações, né, para se capacitar tecnicamente e ter essa segurança. Eu comecei o processo de avaliação desde a graduação, né? Então, nas práticas ali do curso de psicologia, foi onde eu comecei a acessar essa estrutura, esse universo, que é muito grande, né? São protocolos muito específicos que avaliam cada função, são testes de uso restrito do profissional de psicologia. Então, assim, exige sim uma competência técnica muito específica. Então, procure uma profissional que saiba fazer, né? Que tenha a especialização, que tenha essa habilidade. Explica também para as pessoas que estão assistindo sobre como é o processo de se tornar uma neuropsicóloga. Porque psicóloga é uma graduação e neuropsicóloga seria... Sim, a graduação inicial é de psicologia, né? E aí existem as extensões, né? Que são as especializações, que você faz um curso de pós-graduação e aí se capacita para ter o título, ou você pode entrar direto pelo próprio Conselho Federal de Psicologia, que aí você comprova a sua competência técnica. Então, existe sim uma titulação que traz esse nome, né, de neuropsicóloga. E aí, essa titulação, ela dá uma garantia ali à sociedade, né, de que essa pessoa, ela tem a experiência técnica para realizar esses procedimentos.
Porque, por exemplo, já aconteceu de uma criança minha, eu fazer a sugestão da avaliação neuropsicológica e a família diz assim, não, mas ele já está sendo acompanhado por uma psicopedagoga, ele acabou de fazer a avaliação psicopedagógica, né? Então, assim, para a família, inclusive para os profissionais, existe essa dúvida, né? De se são avaliações semelhantes, né? E, na verdade, cada um, a gente sabe, né? Expliquei um pouquinho essa diferença entre a Perfeito. A avaliação psicopedagógica, ela já parte ali de um direcionamento que se apropria de conceitos pedagógicos, né? Então, ela tem um rumo muito diferente da avaliação neuropsicológica. Sim. Elas não são iguais. Né? Então, já chegaram crianças para mim, Jéssica, mas você acha que ela precisa ser submetida a outra avaliação? Porque ela já fez uma. Sim. E aí cabe, né, a nós profissionais, tanto profissionais que atuam com avaliação neuropsicológica, como profissionais que atuam com avaliação psicopedagógica, esclarecer. São diferentes, têm finalidades diferentes, mas que em algum momento podem ser complementares. Sim. Então, a avaliação psicopedagógica, ela se apropria ali de conceitos mais dessa estrutura pedagógica, né, focada nesses aspectos do aprendizado. Ela não pode diagnosticar, né? Não é uma avaliação que pode ser usada ali para chegar ao diagnóstico, ela pode fazer pontuações, levantar dificuldades. E aí o profissional de psicologia ou de psiquiatria ou neuropediatra, né, vai se apropriar dessas características encontradas para fazer ali o levantamento ou fechar uma hipótese diagnóstica. Já na avaliação neuropsicológica, a gente já tem uma construção específica para investigar essas habilidades cognitivas, considerando personalidade, né, considerando desenvolvimento emocional, que são estruturas que somente a psicóloga, né, pode ali avaliar com os testes psicológicos. Aí eu acho que é importante fazer esse recorte, assim, né? Os testes psicológicos, eles são de uso irrestrito do profissional de psicologia. Mas existem outras escalas que investigam o desenvolvimento infantil que podem sim ser usadas por outros profissionais. Mas aí tem uma diferença, né? Testes psicológicos, como o VISC-4, como outros testes mais voltados ali, o Columbia, testes mais voltados ali para essas habilidades cognitivas, testes que investigam criatividade, testes que investigam a atenção, como o BPA, são de uso irrestrito do profissional de psicologia. E aí existem outras escalas, né, que podem ser usadas por outros profissionais, caso ele tenha capacidade técnica, né, e manejo com isso, mas não sendo testes psicológicos. Então também é uma forma de fazer essa separação. A avaliação neuro, ela usa protocolos de forma assim, né, como um padrão ouro ali, que são testes psicológicos. Usamos outras escalas, outros inventários, sim, mas no geral, isso é um norteador para fazer uma diferença, que traz uma diferença importante no final das contas também. Você falou aí da importância do manejo, né, desse comportamento. Então, para o profissional fazer essa avaliação, imagino eu, que precisa realmente ter esse manejo bem aguçado, porque são crianças, né? Então, assim, é diferente você fazer um teste um adulto, em crianças maiores, adolescentes até, porque você pergunta, ele responde, você dá uma demanda, ele faz. A gente sabe que crianças, a gente precisa de um manejo bem específico, precisa estar gerando interesse, a motivação dessa criança, precisa estar engajando ela ela querer fazer, né? Perfeito. Explica aí pra gente, assim, como é na tua experiência esse manejo, a importância, Ótimo. Como é esse processo? Ótima pergunta, Laís. Assim, cada criança é um universo, né? Então, eu vou pegar um pouco mais para esse aspecto da infância, né? Também tem adolescentes, adultos, mas existe ali uma certa diferença nesse engajamento, né? Às vezes o adolescente, ele já sabe o que é que vai fazer ali, então ele já é bem colaborativo, né? Já tem um certo amadurecimento. A criança, não. Né? A criança, ela entra no consultório, ela quer brincar, ela quer explorar, e a gente precisa ter um manejo muito, muito ali eficaz para conseguir direcionar essa criança para as atividades que precisam ser feitas. Entretanto, né, eu não posso trabalhar uma avaliação sem também considerar o vínculo com essa criança. Eu preciso acessar essa criança, eu preciso conhecer, eu preciso que essa criança também esteja à vontade. É por isso que, normalmente, a quantidade de sessões para avaliação neuropsicológica que é direcionada a crianças, ela é mais longa, né? Porque eu preciso que aquelas sessões iniciais também tenham esse investimento no vínculo, né? Explicar para a criança o que ela vai fazer, eu preciso manejar atividades, e algumas atividades podem ser atividades neuropsicológicas, né? Intencionais para avaliar algumas habilidades, mas também com a testagem, né? Então, às vezes, a criança chega, tia, eu vim para cá para fazer prova, né? Aí, não, é só uma parte, a gente vai fazer algumas atividades que parecem uma provinha, mas não é uma provinha, porque é uma forma de eu conhecer você. Então, exige sim um manejo, um cuidado
E às vezes, do tempo, né, ele precisa ser modificado. Tanto que quando eu falo sobre a quantidade de sessões, né, eu sempre coloco uma média, né? As pessoas sempre brincam, é porque tudo para psicóloga depende. É porque depende mesmo, né? Então, temos uma média de sessões pode ser que a gente até finalize um pouco antes ou um pouco depois, porque para fazer uma avaliação completa, eu preciso considerar o engajamento dessa criança nessa atividade. Algumas vão precisar de uma intervenção maior para que elas engajem, outras nem tanto, e aí a gente vai fazendo essas adaptações, né? Tornando o ambiente mais acolhedor, deixando a criança mais à vontade, explicando também o que ela está fazendo ali. É muito importante também deixar a criança por dentro do processo, né? E aí a gente vai manejando, e aí isso envolve, a palavra correta é essa, manejo, né? E expertise e experiência da profissional, Sim, né? Sem dúvida. Com certeza. E quando você fala que você, né, dessa avaliação de crianças, então, como o meu universo, né? São crianças que realmente são bem pequenas ali, geralmente primeiríssima infância. Qual existe a idade, o momento, ou tem a ver muito com aquelas manifestações, né, de dificuldade que a criança está apresentando para a gente fazer esse encaminhamento? Perfeito. Depende. Porque o que acontece, né? Existem demandas que aparecem ali na primeiríssima infância, de fato, né? Existem protocolos hoje que a gente consegue avaliar uma criança e considerar, né, ali fazer um mapeamento desses construtos cognitivos desde cedo, mas existem alguns protocolos que são considerados de padrão ouro, né, de testagem, que tem ali uma idade mínima para serem aplicados. Então, às vezes, podem chegar crianças, né, menores de 3 anos, que o ideal é que ela seja submetida a uma avaliação psicológica, né, que a gente consegue usar inventários, a gente não vai conseguir aprofundar muitos aspectos dessa relação, porque a criança ainda está desenvolvendo a fala, a linguagem, né, fazendo essa codificação do mundo, mas a gente consegue avaliar, sim, dentro de uma estrutura de uma avaliação psicológica. Entretanto, né, aí vem o depende, né, existem casos... né? Tipo, risco para, a gente faz sinalizações. Olha, eu enxergo aqui um atraso, enxergo aqui uma dificuldade ou uma potencialidade, que aí envolve, né, essa fala que eu vou fazer agora. Porque, por exemplo, crianças que têm superdotação, normalmente elas começam a demonstrar habilidades, assim, que são acima da média, da faixa etária, né, ali do que é esperado dessa criança. E aí a gente pode usar alguns protocolos, por exemplo, a gente tem a escalação R, que é um teste de inteligência não verbal, que a gente usa antes dos 6 anos, né, pegam crianças menores, e a gente consegue fazer ali uma compreensão, avaliar essas habilidades de inteligência da criança para já ir levantando algumas questões sobre esse desenvolvimento, né, sobre uma possível superdotação. Também, né, alguns testes, eles não são tão engessados quando a gente usa como técnica. Não posso usar, por exemplo, um teste que é específico para crianças acima de 6 anos. Já tive casos de pacientes que chegaram para mim que tinham uma suspeita, né, de superdotação, que é importante sinalizar, né, que não é um diagnóstico, é uma identificação, né, e aí esse paciente tinha 5 anos e 6 meses. E era uma criança que já lia desde os 3 anos, ele tinha uma habilidade verbal muito acima do esperado, ele tinha habilidades visoconstrutivas muito acima do esperado também. E aí eu optei por usar o VISC, que é uma escala que é a partir dos 6 anos, e usei como técnica nesse primeiro momento, porque eu já precisava fazer esse rastreio de onde é que estava a inteligência dessa criança. Sim. Mas, claro, isso não é o ideal, né? O ideal é a gente partir ali, porque aquele teste foi estudado a partir de 6 anos. Mas a gente pode, sim, fazer adaptações com o objetivo de esclarecer e fazer indicativos. Mas aí é algo que eu esclareço para a família, né? E sugiro, porque é um paciente que precisaria ser reavaliado após os 7 anos. Então, a gente levanta essas informações e já sugere, né, outras avaliações e possíveis encaminhamentos. Então, assim, crianças muito pequenas podem sim ser avaliadas, crianças ali por volta dos 4, 5 anos podem sim ser submetidas à avaliação neuropsicológicas, a depender ali da demanda também, porque às vezes a criança não tem uma demanda de uma avaliação neuro, né? Ela tem outra demanda e aí a gente precisa identificar. Você falou até que eu posso utilizar um teste não verbal. Sim. Né? Crianças não verbais... e aí vai para o campo dessa questão de observação, né, de interação. A gente vai ter que investigar essas habilidades de outra forma, né? Essa escala que eu falei, né, é uma escala que ela não precisa que a criança faça leituras, ela não direciona a criança para avaliar a inteligência dela de uma forma mais direcionada ali à leitura, né, à fala. É uma escala, inclusive, muito usada para investigar a inteligência de crianças que têm uma suspeita de TEA. São R. E aí ela tem um direcionamento
direcionamento ali para essa interação que ela é não verbal. Você dá os comandos e a criança vai apresentando a capacidade dela de captar essas informações através dos meus comandos sem precisar da linguagem expressiva ali, sem falar, né, e escrever. E aí a gente vai fazendo essa investigação. É um teste que ele foi desenvolvido justamente para avaliar essa população que Tem idade, assim, a partir... esse teste vai avaliar a partir de tal idade até tal idade. Sim, o som R, e aí eu vou abrir aqui um ponto, né? Porque se eu não me engano é de 2 anos e 8 meses, a partir de 2 anos e 8 meses. Só não lembro exatamente o mês, mas aí é a partir desse período, assim, quase de 3 anos, e aí ele passa um pouquinho dos 6 anos. Então ele é um teste voltado, de fato, para a primeira infância. Por exemplo, o VIS, que é a partir de 6 até 16 anos. Então é um teste que já pega uma população maior. Né? Mas a gente tem protocolos como o Columbia, né? Que é um teste de maturidade mental que também pega crianças ali antes dos 3 anos e vai até crianças quase os 10 anos completos. Então, assim, por isso que a sua pergunta, Mirna, sobre essa habilidade técnica, ela é muito importante, porque são protocolos muito específicos. E enquanto profissionais que estão realizando ali a avaliação neuro, você tem que conhecer. Tem que ter habilidade, né? São diversos testes. Muitos né? testes. E você precisa primeiro escolher, né? Isso. É bem importante essa tua observação, Laís, porque a avaliação neuropsicológica não envolve aplicar os mesmos testes para cada criança, né? Tem família que chega assim, eu quero que tu aplique o VISC. Eu vou ver se eu vou aplicar o VISC, né? Claro, o VISC é uma referência na avaliação neuropsicológica para avaliar a inteligência. Mas por quê? Né? E já chegaram casos que a família já tinha uma percepção muito fixa, assim, eu quero uma avaliação neuropsicológica, e era um caso de avaliação psicológica. Entende? As demandas da criança eram outras, mas também já chegaram casos que eu tive que explicar o que é avaliação neuro e ali montar a bateria. E onde é que normalmente a gente monta a bateria? Conhecendo a criança, né? Na primeira sessão de anamnese, que é destinada à família, a gente já levanta hipóteses, né? Então, eu já direciono ali alguns testes iniciais e conforme eu também vou conhecendo essa criança, eu vou incluindo esses materiais. Então, nem toda avaliação, na verdade, nenhuma avaliação neuropsicológica é igual, né? A gente precisa de protocolos específicos. Sim, deu o perfil da criança. Existe, assim, você já explicou que desde as crianças muito pequenas podem fazer essa avaliação, até crianças maiores, mas existe, assim, um perfil. Imagina, assim, a criança precisa ter alguns pré-requisitos, por exemplo, para ser submetida a uma avaliação. Imagina uma criança que ainda não tem muita troca, que não seja tão colaborativa, talvez não seja o ideal a gente estar encaminhando. Mas existe, assim, crianças nessa demanda, nesse perfil, elas podem ser submetidas, crianças nesse perfil, não dá para ser feita essa avaliação. Assim, a gente precisa sempre considerando, né, a capacidade da criança de realizar o procedimento. Às vezes a criança, ela tem uma dificuldade na interação, né, então é uma criança que tem um quadro de hiperatividade muito intenso, então ela pode sim ter uma dificuldade de sentar e fazer a execução de alguns testes que exigem esse sentar e executar o teste. Então é aquela questão, vai depender, né? Porque o que acontece? Existem testes que eu preciso ter o cuidado até com as cores que tem na minha sala. Né? Ela não pode ter uma estimulação visual, não pode ter estímulos na mesa, então eu preciso preparar, e aí cada teste vai direcionar a forma correta dessa aplicação. Então, se essa criança tiver ali muitas dificuldades e ela não conseguir, de fato, né, para ser submetida ao processo avaliativo, o interessante é que ele não seja concluído naquele momento. Né? Então, vai depender da demanda dessa criança, né? Uma criança que tem uma dificuldade ali, ela é não verbal, né? E ela tem uma dificuldade na interação, ela pode ter um quadro grave de deficiência intelectual. Então, assim, eu vou ter que fazer adaptações e ainda assim analisar se eu consigo acessar essa criança ou não. Mas, no geral, né, hoje nós temos protocolos e materiais que estão cada vez mais se desenvolvendo, né, para a gente alcançar o máximo de público possível. Então, eu não conseguiria dizer, assim, né, que existe um público que deveria ser completamente excluído e um que é incluído. A gente vai precisar avaliar, né, o que essa criança consegue ou não, mas isso envolve uma sensibilidade, né, tanto da equipe que encaminha, para a gente ir ali fazendo assim, esse direcionamento. Pensando nos benefícios que essa avaliação vai trazer, né? As crianças bem pequenas, elas costumam se beneficiar dessa avaliação. Explica um pouquinho para a gente, assim, quais são os benefícios de realizar uma avaliação neuropsicológica. Precoce, né? Mais precocemente. Pronto. Eu vou citar um caso que eu acho que vai ficar bem claro, assim, para a gente ir discutindo sobre ele até. Chegou uma criança para mim
uma vez que ela tinha 2 anos e 8 meses. Ela é uma criança que está na primeiríssima infância, né? Ela está completando os 1000 dias de vida, né? E aí ela tinha uma dificuldade já mais clara com a interação social. E aí chamava a atenção, né, da família, da escola, porque essa dificuldade era em grupos grandes. Ela conseguia interagir muito bem no 1 a 1, mas aí quando ia para grupos grandes, ela acaba enfrentando algumas dificuldades. E aí, nesse caso, né, o sugerido foi uma avaliação psicológica para a gente entender quais eram os marcos que essa criança tinha alcançado nas habilidades socioemocionais, na linguagem, né? A gente foi eu usei alguns protocolos para entender melhor como é que estava esse funcionamento e aí conseguir traçar um perfil para essa criança dentro de uma avaliação e fazer os direcionamentos, né, com a sugestão para ela retornar e fazer uma nova avaliação. E aí, nesse caso, né, assim, crianças que estão ali na primeiríssima infância, elas também podem se beneficiar de uma avaliação mais específica direcionada ali para esses aspectos neuropsicológicos. Mas aí, normalmente, são crianças que têm ali um indicativo de ter algum atraso, de ter alguma dificuldade cognitiva ou de ter alguma potencialidade. Que aí a gente pode fazer uma adaptação dos protocolos para conseguir traçar ali o perfil dessa criança dentro dessas habilidades e direcionar melhor essas intervenções, né? Eu observo que quando a gente consegue avaliar essa criança, a família engaja até melhor nas terapias, porque a família parte ali de uma questão que foi mensurada, né, em aspectos qualitativos e quantitativos. E aí, às vezes, a família engaja melhor, aí depois de um período volta, avalia de novo, a gente consegue mostrar ali as evoluções, né, graças ao processo terapêutico. Então, sim, crianças pequenas, elas podem se beneficiar de uma avaliação, né, seja ela psicológica ou neuropsicológica, a depender da demanda. Pronto, eu acompanho uma criança, ela vai fazer 3 anos agora, bem pequeno. 3 anos, né? E ela tem a gente vê algumas características de uma inteligência acima da média, um comportamento também, uma imaturidade, né, emocional, e essa assincronia bem característica já muito pequena. E a mãe fica querendo um nome para isso, né? Até para ajudar a manejar, ajudar até em adaptações escolares, né? A gente falar também um pouco da escola nesse papel aqui. Então, às vezes, a gente fala, ela tem características, né? A gente sempre vem nesse diálogo de que ela tem uma linguagem expressiva, um vocabulário bem robusto. A gente percebe, é perceptível que ela, mas ao mesmo tempo, uma imaturidade enorme no emocional, no comportamento uma repercussão na família, na escola, nos ambientes, né? E aí, até que ponto isso é ambiental? Até que ponto isso é realmente de uma condição? E o que é que... Será que essa mãe, por exemplo, essa família que está com essa angústia, com 3 anos ainda, ela precisa esperar até 6 anos para poder fazer uma avaliação e ser submetida a esse teste mais... né, mais... Perfeito. Nesse caso, assim, a avaliação, ela certamente traria ali muito mais saúde para essa família e para essa criança, né? De compreender esse funcionamento. Então, existem, sim, protocolos que a gente consegue alcançar essa criança. Pode ser necessário, sim, algumas adaptações, né? Porque, por exemplo, o som R pode ser muito fácil para a criança e aí eu precisaria adaptar, né? Porque, por exemplo, existem até crianças ali que já são maiores, que estão entrando na adolescência, que algumas neuropsicólogas fazem a adaptação do VAIS-3, que é um teste para adulto, né? Porque a criança praticamente já conhece o VISC, ela já aprendeu o VISC, então não dá mais para eu fazer essa mensuração porque ela já foi feita. Então, essa adaptação, ela pode ali acontecer. Então, nesse caso, né, uma criança que já demonstra ali habilidades de comunicação, de vocabulário, possivelmente de visoconstrução, de leituras não verbais, né, as funções executivas, como é que estão se desenvolvendo. E a criança apresenta essa precocidade. Então, nesse caso, é extremamente importante que a gente faça essa avaliação considerando esses aspectos cognitivos e essa relação cérebro, comportamento e o ambiente, né? Porque o ambiente, ele é muito poderoso, mas ele também não consegue por si só fazer certas coisas, assim, né? Trazer essa extrema precocidade, né? Essa intensidade. Isso. Então, o ambiente explica muito, mas não tudo, né? A gente precisa considerar aspectos anteriores que envolvem questões do neurodesenvolvimento, né? Para fazer identificações mais assertivas. Então, seria muito bom, né? Que essa criança pudesse, sim, ser avaliada e essa família orientada acerca dessas funções aí que estão se destacando no desenvolvimento dela. 5% existe um estudo
né, que 5% das crianças que estão na educação infantil, elas vão apresentar ali uma alteração de fala e linguagem, puxando para a sardinha da fome, né? Elas vão apresentar possivelmente uma alteração de fala e linguagem. Sim. Essas crianças, elas são fortes candidatas, né, a apresentar, sim, uma dificuldade de aprendizagem quando chegar na educação, no fundamental. Sim. Tá? Se alfabetizar, né? Entre outras coisas, né? Aí, que a gente sabe, assim, né, que... falando de localização de lobos, então, no lobo frontal eu vou ter fala, linguagem e vou ter também habilidades atencionais, tá? Então, quando hoje em dia a gente tem um diagnóstico da Fono, que é o transtorno do desenvolvimento de linguagem, né? Porque as minhas crianças que têm um diagnóstico, né? Um diagnóstico de transtorno de linguagem, ele geralmente está associado a um outro transtorno. Ele tem um outro transtorno de base. TDAH, TEA, né? Então, enfim, algum outro transtorno do desenvolvimento. E o TDL seria um transtorno de linguagem, né? Que ele não tem outra condição biomédica. E aí, quando essa criança chega, né, na fono, que faz essa avaliação, muitas vezes hoje em dia, eu preciso dessa avaliação neuropsicológica, inclusive para a gente avaliar esses aspectos, né, realmente cognitivos, né, para eu ter para mensurar não só para nortear a minha avaliação, meu diagnóstico, mas também para a família, né, ter essa informação que é tão preciosa, porque a gente sempre está enxergando a questão desse intelecto, vamos pensar assim, relacionado a questões pedagógicas. Sim. Mas a gente sabe que ele é muito mais amplo, né, muito mais abrangente. Né? Então, assim, e é isso seria uma das questões que hoje em dia, né, cada vez mais eu vejo essa demanda crescente da gente fazer esse encaminhamento para essa investigação, para justamente ser um diagnóstico diferencial e a gente ter certeza do que nós estamos achando, enxergando e trabalhando. Uhum. Né? É uma ótima observação, Mirna, porque assim, muitas vezes a gente vai precisar fazer esse diagnóstico diferencial, né? Compreender ali essa dificuldade da criança, já tem ali algo mais compreendido, né? Ela tem um transtorno específico, ela tem esse desenvolvimento da linguagem comprometido, e aí a avaliação, ela viria para fazer essa soma quais são os outros prejuízos que essa criança apresenta. Então, exigiria muito manejo ali, né? Porque existem protocolos que eu preciso que a criança faça a repetição da minha fala, né? Para investigar memória de curto prazo, memória de longo prazo também, compreender sobre essas habilidades dela ali, de velocidade de processamento, né, com outros testes. Então, a gente precisaria ali fazer um diagnóstico diferencial com algumas adaptações e entender, né, se essa criança ela tem esse prejuízo somado a algumas comorbidades ou algum outro transtorno, né, do desenvolvimento intelectual, né, e fazendo essa separação. Dentro dos protocolos, a gente conseguiria, sim, fazer esse esclarecimento, mas, claro, seria um diagnóstico que precisaria estar envolvida ali a equipe, né? Para a gente pegar os resultados dos protocolos, gerar ali essa reflexão, né? E a compreensão ali dessas dificuldades da criança. Então, a avaliação, ela viria para trazer essa mensuração em aspectos qualitativos e quantitativos, para a gente conseguir fazer um diagnóstico diferencial de fato, né? Entender também aonde intervir, aonde trabalhar melhor ali uma possível dificuldade da criança. Outro dia, como lá na clínica a gente sempre conversa sobre, né, fazemos muitas trocas. Você falou que a avaliação ela vem para esclarecer potencialidades e prejuízos. Sim. Né? E justamente, né, pegando esse mote aqui do que a gente está falando, desses diagnósticos diferenciais e tal, né, dessa importância, porque não é um às vezes pode parecer que é um preciosismo do terapeuta, mas se você já está trabalhando, já está intervindo, o que vai mudar? Pode mudar muita coisa,
na minha intervenção, pode mudar muita coisa no parecer de toda uma equipe, né? E principalmente um impacto no desenvolvimento, né? Nas habilidades, enfim, dessa criança. E aí, então, assim, essa avaliação, né? Na suspeita diagnóstica, porque aqui a gente na verdade, a gente está falando já sobre isso desde o começo, né? A importância da avaliação neuropsicológica enquanto um diagnóstico, enquanto norteador das intervenções da equipe terapêutica, né? Dessa equipe, porque aí nós vamos ter crianças que sim, tem uma equipe multidisciplinar, mas eu vejo a importância da transdisciplinariedade, né? Dessa troca constante, para que eu entenda que acaba acontecendo, né, assim, muito com a gente, porque como a gente trabalha no mesmo espaço físico, é mais fácil de acontecer, né, então, assim, o que você está fazendo e o que está repercutindo dentro do meu setting, né, o que eu vi no meu setting e que eu posso levar para ti, para tu dizer assim, olha, isso aí está dentro de um processo X, que a gente vai tá caminhando para aquilo e tal, enfim, né? Então, a pergunta, a dúvida, o esclarecimento, né, é essa questão da avaliação dentro da suspeita diagnóstica. A avaliação, assim, eu sempre costumo conversar com as famílias sobre isso, né? Porque a gente encontra perfis e perfis, né? Tem famílias que querem ali um diagnóstico para trazer uma explicação para alguma disfunção ambiental, né? E tem famílias que já têm uma resistência a ter um diagnóstico, né? Não querem ali que o filho, né, a criança tenha ali uma descrição, né? Tem uma identificação dentro de um aspecto. Acham que é rótulo, né? Isso, tem um rótulo. Isso, mas de que tem uma rotulação, né? Mas toda e qualquer avaliação, ela também deve procurar compreender sobre essas potencialidades, porque todos os seres humanos, né? Todos nós teremos potencialidades, teremos habilidades, teremos facilidades, né? Gostos, interesses e também esses prejuízos e essas dificuldades. Então, a partir daí, a gente consegue traçar, né? Esse contato mais funcional, né? Olha, essa criança, ela tem essa potencialidade, ela tem esse interesse, essa habilidade, ela apresenta essa dificuldade, esse prejuízo, e aí a gente consegue, enquanto equipe, ir fazendo esse monitoramento, né? Do que desenvolve, se apropriando desses conceitos, assim, maiores, né? Do que a criança consegue apresentar ali de potência mesmo, né? Então, pegando esses perfis de família, eu sempre costumo dizer, a gente vai avaliar, né? A gente não foca aqui numa questão diagnóstica, num prejuízo, numa dificuldade. E ainda a gente chegando nessa questão do diagnóstico, o objetivo, né? Eu costumo sempre dizer, o objetivo de qualquer diagnóstico, ele deve ser promover saúde. Sim. Né? A gente não está diagnosticando para se acomodar, né? Para gerar ali, não, pronto, é isso, a explicação é essa. Não. A gente faz essa identificação para promover saúde, para a família ser treinada para lidar com essa criança, para a equipe, né? Ali ter um direcionamento sobre essas dificuldades, essas potencialidades. Garantir direitos, né? Garantia de direitos. Então, o objetivo é fazer essa promoção mesmo de saúde, de intervenção, a gente procurar um modelo que tenha mais ali eficácia, né, mais segurança científica para aquele caso, para aquela demanda. Então, eu sempre costumo nortear a família já inicialmente dentro desses aspectos e fazer essas trocas com as profissionais, a gente considerando também potencialidades dessa criança e dificuldades. Entender como esse cérebro funciona. Eu Perfeito. vejo muito isso, né? Com a avaliação neuropsicológica que a gente recebe, a gente começa a entender como essa criança funciona, como é o funcionamento dela. Então, à medida que a gente vai conhecendo esse funcionamento, a gente vai intervindo de maneiras diferentes. Então, às vezes, não adianta a gente ficar batendo, né? Sim. Numa coisa que não vai vir, né? Sim. Então, assim, e deixando de lado outras coisas que poderiam estar mais acima. Então, acho que entender o funcionamento do cérebro é o principal benefício que uma avaliação pode, tanto para os profissionais, como também para as famílias, né? Sim. Considerando essa questão, né, assim, desse esclarecimento, né, de promover essa explicação, né, sobre esse funcionamento, e tanto considerando dificuldades e potencialidades, por exemplo, crianças que têm TDAH, elas têm uma tendência, né, ali a terem habilidades criativas, né, serem muito criativas, serem muito expansivas, podem ter habilidade de comunicação. Então, a gente vai fazendo essa avaliação para também conseguir direcionar, né, melhor assim, a qualidade de vida, né, o treinamento dessa os família. Comportamentos, compreender as dificuldades, Perfeito. não ficar também com uma cobrança excessiva, né? Perfeito, isso onde mesmo. aquela criança não pode dar, ou então ficar sempre
justificando, porque, né? Não existe uma justificativa real, Uma né? explicação, Clara. sim, que a gente pode se assegurar, né? Como o caso de crianças que podem ter TEA e altas habilidades, né? A gente pode ali entender os prejuízos que são gerados por ela estar dentro do espectro, que interfere diretamente nas habilidades, né? De interação, nas habilidades ali sociais, né? E ter ali um desenvolvimento cognitivo muito acima do esperado para a faixa etária. Então, a gente começa aí a trabalhar com o conceito de dupla excepcionalidade, Isso. né? Então, a avaliação, ela procura fazer esse conhecimento, né? É claro, também é importante dizer, né? Que, assim, a avaliação, ela se propõe, né, a compreender. Existem casos que a gente vai conseguir fazer essa compreensão com muita fluidez, com muita facilidade. Existem casos que nem sempre. Existem casos que, às vezes, a orientação é vamos esperar mesmo. Mas não é um esperar passivo, é um esperar trabalhando, né, intervindo. É a criança estando submetida a outras terapias. Mas, no geral, a gente consegue, sim, fazer esse levantamento, né, de dificuldades, potencialidades, que podem já estar dentro de uma questão, de um transtorno, né? E aí a gente vai fazendo esses direcionamentos de forma mais assertiva posterior a isso. E explica pra gente também essa periodicidade dessa avaliação. Geralmente, em quanto tempo é necessário a gente fazer uma reavaliação? Sim. Aí depende de novo, né? A resposta da psicóloga. Porque, por exemplo, né? Esse caso que eu citei de um paciente que chegou para mim de 5 anos e 6 meses, né? É um paciente que eu expliquei para a família, né? Que não fazia sentido eu aplicar as escalas Som R com ele, porque é uma criança que já me mostrava ali habilidades muito superiores. Então, eu fiz essa adaptação do VIS, que ele estava perto dos 6 anos, né? Mas eu sugeri à família que, posterior a 1 ano e meio, 2 anos e meio, a gente fizesse essa reavaliação na criança com os protocolos respeitando essa faixa etária. Então, depende muito. Primeiríssima infância, é extremamente necessário reavaliações. Eu preciso ir mensurando a evolução, né? Estando de olho nisso. Mas aí existem alguns protocolos que eles já são mais específicos sobre a reaplicação. Né? Alguns protocolos eles já são mais claros. Não aplicar novamente um período curto de tempo. Então, a gente trabalha ali com o conceito de posterior a 1 ano, né? Com mais segurança, 1 ano e meio. Porque o que é que pode acontecer? A criança pode aprender o teste e interferir no resultado, né? Lembrar. Então, e o ideal também seria ir modificando um pouco essa bateria. Então, vai depender ali do caso, né? Por exemplo, se é um caso que já foi definitivo, a gente consegue claramente chegar a uma questão diagnóstica. Então, será que eu tenho necessidade de reaplicar isso na criança ou não? Ou é um caso que eu preciso ir acompanhando esses aspectos aqui da criança cognitivo, quanto ela está evoluindo, quanto ela está se desenvolvendo? E aí eu vou traçando isso de uma forma mais personalizada, né, para a família. Mas é possível, sim, a criança ser reavaliada e, às vezes, não é necessário a criança ser reavaliada. Aquela avaliação inicial, ela já é conclusiva, ela já é definidora de algum aspecto, de alguma dúvida anterior, né, a essa investigação. Então, a gente vai trabalhando aí com os depende. Eu sei que ninguém gosta, depende, mas é porque realmente depende, né, de muitos fatores. Mas, assim, tentando responder de forma mais direta, né, é possível reavaliar a criança, sim, em algum momento, vai depender do que, porquê, para quê, para quem, como às vezes não é necessário, né? A criança já foi bem avaliada, aquele laudo, ele já é conclusivo para alguma questão, alguma demanda ou não, e aí a gente não precisa fazer uma nova reavaliação. O que é interessante a gente estar falando com relação assim, a potencialidades, né? Porque a gente sempre pensa que aquela criança, aquele adolescente, porque a gente está falando muito de criança, mas você também avalia adolescente, né? Ele só vai buscar a avaliação, a investigação, se ele tiver uma dificuldade, né? Uma dificuldade, e aí as dificuldades que são perceptíveis, né? Que são elencadas pela família ou pela escola, tem muito a ver com ou dificuldade de aprendizagem, né? Ou uma dificuldade, como a gente está falando, até mesmo de fala, a dificuldade de socialização, mas a questão das potencialidades, nunca alguém vai buscar, olha, eu estou muito bem, tipo assim, eu estou muito bem e eu vou fazer um check-up. Não, a gente sempre vai buscar quando está a falta. Sim, quando né? tem um prejuízo. Quando tem um prejuízo. Dificuldade, perfeito. Né? E aí, quando você traz a questão da superdotação, eu ainda. Não seria um tabu, mas seria uma desinformação acerca do que tem que ser investigado. Sim. Né? E do tanto que essa informação é importante, é pertinente, porque a gente está falando em relação à educação infantil, mas existem dificuldades, não vou dizer dificuldades ou prejuízos, mas
vamos pensar assim, existem condições que vão persistir a vida toda. Sim. E que é importante essa precocidade de conhecimento, né? De conhecimento da dificuldade, do prejuízo, aí a gente vai ficar redundante, mas Do funcionamento. do funcionamento, né? Que esse funcionamento, ele vai ter a sua particularidade, né? E que o quanto que esse manejo é importante, enfim. Porque quando a gente vem para o adolescente, né, o adolescente ele já se percebe, né? Ele vai elabora uma queixa, né? Ele traz uma queixa, assim, tem esse prejuízo. É muito interessante, Mirna, essa tua fala, porque, assim, por exemplo, né, hoje a gente tem acessado muita informação sobre a condição da superdotação, né? E aí ela já parte realmente de uma lógica que envolve habilidades excepcionais, acima da média, acima do esperado. Então, em que momento, né, a família tem uma compreensão de que aquilo ali pode gerar um prejuízo, se é acima, né, se é superior. Mas aí hoje os estudos eles se direcionam muito a mostrar também essas dificuldades que são causadas por esse cognitivo acima da média, né? Essa habilidade. Aí às vezes a escola não tem uma sensibilidade de compreender, de fazer uma aceleração, né? Esse conteúdo aqui a criança já aprendeu, o adolescente já aprendeu, ele já não tá mais interessante. Aí vem a questão de desengajar na escola. Sim. E aí vem prejuízos secundários, né? Digamos assim, comorbidades a essa condição, que precisariam sim desse norteador, dessa compreensão sobre esse funcionamento. Mas de fato, assim, no geral, né, as famílias, elas procuram, né, os profissionais encaminham quando percebem um prejuízo, né, uma dificuldade, uma disfunção. Mas hoje, assim, a gente tem encaminhado e percebido, principalmente considerando essa questão da superdotação, né, que é algo que a gente também precisa monitorar, né? A gente está vendo isso crescer e acompanhando os estudos direcionado para a área ao mesmo tempo, né? Assim, a ciência tem ali se apropriado, ainda tem conceitos muito abstratos, do que é inteligência, do que é cognição, mas a gente sabe que sim, que mesmo crianças que apresentem ali uma superdotação, né? Apresentem uma condição que traga ali facilidades, entre muitas aspas, né? Que se sobressaia excessivamente, que acessem um prestígio, ainda assim, a gente precisa considerar o que vem ali ao redor disso, né? O desenvolvimento emocional, as habilidades socioemocionais, né? Assim, como é que essa pessoa que tem essa condição também está se desenvolvendo em outros aspectos e não só no cognitivo. E porque o cognitivo tem ali está acima da média, né? Não significa que não tenham outras esferas que precisem de cuidado e intervenção também. É importante a gente falar da escola, né? Você está falando aí da inteligência acima da média, de aceleração. Como é que essa avaliação ela pode estar beneficiando nesse processo da escola? Direcionar, aquela criança geralmente é preciso acelerar o currículo, ou então, mas ela tem um intelectual acima, mas ela tem, às vezes, um emocional abaixo, ela precisa estar com os pares da idade, é melhor que ela esteja num ano mais acima. Como essa avaliação pode estar auxiliando a escola a tomar essa decisão, né, de acelerar, de manter... Perfeito. Assim, a avaliação, ela vai fazer ali a mensuração, né? Então, eu sempre costumo dizer que existem aspectos quantitativos e qualitativos, né? Mas o quantitativo, ele é muito importante também, mesmo que a gente faça essa análise que não envolva uma mensuração muito específica, né? Que envolva dados muito específicos, muito fechados. Mas a avaliação, ela colabora para a gente compreender até que ponto, né? Esse cognitivo está se sobressaindo, até que ponto essas habilidades cognitivas estão ali emergindo, né? E também compreendendo o quão isso está ali de desencontro com outras funções, né? O desenvolvimento emocional, as habilidades ali voltadas para as relações, né? As habilidades socioemocionais. E a partir desse mapeamento da construção do perfil dessa pessoa, que a gente consegue ali compreender o que é o melhor protocolo para ela posteriormente, né? E aí trabalhando com a escola as necessidades. Então já tive pacientes que foram avaliados por mim, que era inegociável a aceleração escolar, ele precisava, porque estava tendo um desengajamento, a escola era chata, era repetitiva, já sabia o conteúdo há 3 anos atrás, não tinha vontade de fazer prova, né, assim, não, nossa, que saco, assim, eu vou ter que ouvir isso de novo, eu já aprendi, porque crianças que podem apresentar a superdotação, ou adolescentes, eles têm ali, eles não necessitam de tanto repetição, e crianças que não estão na superdotação, a base para o aprendizado envolve repetição. Então, a gente tem aí uma diferença importante. Aquela
aquela repetição vira As difícil, tarefas de casa, né? Que é uma Repetir repetição é muito exaustivo. E até às vezes até atrapalha, não é que atrapalha, mas a questão é que eles acabam trazendo mais informação do que o próprio grupo, né? A turma Sim. está preparada, porque Sim. eles já se aprofundaram, mergulharam no Sim. assunto. E até que ponto, né, essa pessoa consegue lidar com essas habilidades? Porque às vezes tem pessoas que têm a superdotação e se encolhem, né? Elas se escondem essas habilidades porque querem ser aceitas ali ao grupo, né? Querem se sentir pertencentes ou não têm interesse em pessoas da mesma idade. Então a gente tem que compreender essas características. A aceleração é uma alternativa, mas existem casos, por exemplo, de crianças que têm ali uma dupla excepcionalidade, que a gente precisa fortalecer esses aspectos socioemocionais. Então, ir para uma série maior, será que seria efetivo? Né? Então, a gente tem que elencar as prioridades ali, né? As urgências dos tratamentos, né? Das intervenções, para a gente traçar esse perfil dessa pessoa, né? E aí a escola, mas mesmo a criança não fazendo uma aceleração, a escola ela tem o dever de fazer um plano de ensino individualizado, né? Porque a criança, às vezes, não precisa fazer uma aceleração, mas a escola precisa personalizar esse ensino. A escola precisa direcionar de forma mais efetiva essa metodologia de ensino para aquela criança, mesmo que ela não acelere. O plano de ensino não é só acelerar, né? Envolvem outras estratégias. Tornar mais interessante, de tornar mais interessante, de deixar aquele espaço ali mais efetivo para alcançar aquela pessoa. Então, ela também funciona ali para mostrar para a escola, né, necessidades e a importância de traçar uma personalização, né? Porque vão ter crianças que vão se adaptar super bem ao modelo tradicional. Outras não. Sim. E aí o preço dessa não adaptação é muito alto em aspectos emocionais, né? Para todo mundo, não só para a criança, para a família, né? Até enquanto terapeutas a gente fica ali, né, lidando com essa angústia, com essa dificuldade. Então é isso. E a forma de aprender também, acho que na avaliação a gente também identifica, né? Se é mais auditivo, se é mais... Porque eu, como terapeuta ocupacional, recebo muitas crianças com dificuldade na escrita, por exemplo. Sim. E não significa que ele não sabe. Ele muitas vezes sabe, tem essa... Se você perguntar, ele vai... As provas orais que a gente fala, né? As adaptações de leitor, de ledor. Sim. Para aquelas crianças, às vezes ela não consegue escrever, fazer uma redação, para ela é um martírio. Sim. Então, às vezes, assim, a forma de avaliar também, para as escolas adaptarem, né? Que às vezes as crianças aprendem melhor ouvindo e falam, sabem tudo, sabem todo o conhecimento, mas às vezes a escrita é muito desafiadora para ela. Sim. Então, assim, até que ponto vale a pena a gente estar exigindo aquela escrita, né? Até que ponto vale a pena a gente estar submetendo aquela criança àquele tipo de exposição. Sim. E tudo, ou se a gente pode avaliar de outras formas. Perfeito. A avaliação também consegue direcionar? Sim, a gente consegue fazer alguns direcionamentos bem importantes dentro dessa construção, né, assim, de metodologias, porque a gente também vai precisar levantar, principalmente o impacto disso pro desenvolvimento emocional, né? O quanto isso chega, porque às vezes a pessoa, né, nessa condição, ela vai enfrentando ali prejuízos emocionais, né? E a escola fazendo algumas insistências, né, que não são tão funcionais. Então, a avaliação, ela consegue identificar, e aí, a partir disso, a gente pode pensar em estratégias, né? Se entender que a avaliadora, a escola, a equipe multi, nós somos todos aliados ali, né, para construir isso. Teve um caso que eu avaliei ano passado, que era uma adolescente, né, e ela tinha uma velocidade de processamento muito acima da média. Ela é uma adolescente superdotada e ela tinha muita dificuldade com redação, mas verbalmente ela era extremamente habilidosa, tanto nos conceitos de vocabulário, né, no conceito de contação de histórias, habilidades criativas. Ela era muito aplicada e você via assim um discurso muito superior, né, a idade, mas quando ela parava para escrever, era muito difícil ela processar essas ideias e ir para o campo da escrita. Ela escrevia, né, não tinha nenhuma dificuldade nesse campo de fazer os códigos, mas a rapidez ali, a velocidade do pensamento dela, da criação de ideias, não acompanhava a escrita, porque a gente escreve mais lento do que pensa. Então, como a pessoa pensa, se perde. E aí, uma das sugestões, né, que eu fiz para a escola foi avaliá-la
através de digitação, que ela fizesse a prova digitada, porque a gente consegue digitar mais rápido do que escrever. E foi muito efetivo, porque essa adolescente, ela estava já tendo muitos prejuízos emocionais. Ela tinha episódios de ansiedade, crises de pânico bem severas antes da prova de redação. E isso, assim, as provas naturalmente ficavam com notas baixas, né? Porque ela não conseguia ali executar o texto, né? Ela ficava ansiosa, ela se desorganizava, ela não terminava. E não é porque ela não conseguia. É só a forma de captar esse conhecimento que precisava ser ali readaptada, né? Reconstruída dentro de uma... E isso só foi possível posterior a uma avaliação, a identificação desse funcionamento cognitivo dela, a identificação da superdotação. E isso sustentou, né? Orientar essas adaptações e a escola, né? Recebeu essas orientações. A escola, vocês estão falando aí no PEI para o superdotado, e aí retoma aqui para as dificuldades, né? Dificuldades realmente daquelas crianças que têm um déficit na linguagem, né? Então, enfim, que tem um diagnóstico, vamos pensar, da dislexia, né? Um distúrbio de aprendizagem, e vem aí também a avaliação neuropsicológica contribuindo para nortear esse PEI, que ele, né? O programa de ensino individualizado, que é tão importante, né, que a gente falou dessa adaptação para o superdotado, mas para as crianças que também têm um transtorno, a avaliação, ela também, a avaliação neuropsicológica, ela também vai contribuir, né, para que contribuir e garantir. Sim. É sempre importante, né, entender Perfeito. Que uma avaliação, acho que as famílias, principalmente, precisam, né, ser informadas, assim, entender que quando a gente busca o diagnóstico, muitas vezes busca a investigação com o intuito de se buscar um diagnóstico, é também para garantir todos esses direitos, né? Principalmente no ambiente escolar. Sim. A grande maioria das escolas é parceira, mas elas também precisam que a gente, né, compartilhe com a escola, com, né, a equipe escolar, todos esses achados, todas essas observações, seja para o PEI, seja para o manejo, até mesmo essa organização dessa estrutura da sala de aula, a organização dessa rotina escolar que favoreça, né, a aprendizagem, que favoreça a socialização dessa criança que apresente alguma dificuldade, né? A criança, a gente fala criança, mas criança, adolescente, né? Então, assim, porque querendo ou não, a escola é um ambiente em que a criança passa a maior parte muito tempo, né? do dia, né? E às vezes ela constrói relações. A né? escola não está conseguindo enxergar aquela criança, Sim. né? Então, acho que com a avaliação neuropsicológica, que ela vai detalhar as funções executivas, as potencialidades da atividade, ajuda essa escola a entender, a enxergar, a ver, porque às vezes a gente só vê o comportamento, né? O que é visível é o comportamento, é a agitação, é a nota. No ambiente escolar é isso. Né? Mas as escolas elas não conseguem enxergar, não tem aquela... não por culpa da escola, mas porque não é o papel da escola estar identificando, né, esse tipo de... precisa realmente de um auxílio de uma equipe, de um profissional. Então, acho que essa avaliação é essencial, principalmente agora que a gente está iniciando as aulas, né? É essencial para auxiliar as escolas nesse processo. O objetivo como a gente vinha conversando, né? Promover saúde, e a saúde envolve também acolher também essa escola, né? Porque muitas vezes a escola não sabe o que fazer, porque ela não sabe o que né? E aí, quando a gente traça por uma lógica mais de comportamento, isso vai rapidamente para o campo da indisciplina, né? Não está adaptado, não consegue seguir aqui as regras. E aí, quando a gente olha com cuidado, a gente tem outras explicações para as funções desse comportamento que está aparecendo, mas tem muita coisa ali por trás. E aí, com isso, a escola também consegue ajuda, né? A gente consegue ajudar a escola a ter esse olhar. E, claro, assim, uma turma, né? As turmas são muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E vejo, assim, que as escolas cada vez mais têm adotado essa postura mais sensível, né? Eu não sei o que então encaminha também. Chama a família, acho importante, né? Porque a escola não faz o diagnóstico, mas a escola, ela pode, olha, eu acho que é importante olhar com mais cuidado, né? Porque o processo avaliativo, ele envolve esse individual mesmo, é intencional, né? Esse aspecto persona
personalizado, assim, cuidadoso ali. São sessões mais longas, né? É um período que envolve a repetição, a gente vai analisando essa criança no contexto. Então, assim, a escola... Na avaliação neuropsicológica, vocês fazem a visita à escola? Sim. Assim, na maioria dos casos, sim. Alguns casos não é necessário, mas na maioria dos casos, sim, faz-se uma sessão, né? E eu costumo optar por fazer a sessão presencial, né? Até para ver se eu consigo observar a criança dentro desse grupo, né? Conversar com a psicóloga, psicopedagoga da instituição, a professora, né? Principalmente ali que está ali todo dia, né? E existem alguns protocolos direcionados para serem aplicados na escola, com os profissionais que estão na escola. Tá, então esse contato também é importante, né? Porque às vezes a gente acha que a avaliação a criança vai lá, faz a avaliação e não... Não, tem um trabalho, né? Em sessão, fora sessão, pra gente conseguir chegar aí. É muito tempo de avaliação, né? São muitas... Eu sempre dou uma média de 8 a 10 sessões, ali, podendo ser mais. Já fiz avaliações que foram mais longas do que 10, né? Aí dentro dessa estrutura, né? Normalmente 2 são direcionadas à família, que é a sessão inicial, que ela é mais longa, né? Ela nunca, ali, 50 minutos. Eu sempre oriento a família... Só com os pais. Que eles são os pais, né, cuidadores, responsáveis, quem desejar participar, eu tento organizar nesse primeiro momento, pra gente conversar sobre todos os aspectos de vida, já vi lá na clínica chegar o avô, a avó, entrar na sala dela. Exatamente, a gente vai convidando, né? Precisava de um auditório pra fazer quase, exatamente. E às vezes a gente precisa ali, vamos... Isso, é o núcleo familiar. Isso. E aí, às vezes, os avós, eles fazem parte desses cuidadores, dessa composição de cuidadores diretos, né? E aí a gente faz essas 2 sessões direcionadas para a família, né? Que é a primeira e última, mas o contato ele continua, né? A troca ali de alguma informação, em torno ali de 6, 7 são direcionadas para a criança, uma para a escola. Às vezes é importante marcar com profissionais já que estão em trabalho. Então ela envolve uma margem de média de 10 sessões, né? Às vezes que a gente precisa de mais, um pouco menos, e eu distribuo dessa forma, né? Sessão inicial de devolutivo com a família, 6 ou 7 com a criança, costumo ir à escola. Alguns casos não é necessário, e costumo entrar em contato com os profissionais que já acompanham, para fazer essa coleta de dados e ter essa percepção aí do que já vem sendo feito antes da criança ou do paciente, né, chegar para mim. E faz aí depois os encaminhamentos que tu acha pertinentes. Sim, aí na sessão de devolutivo é onde a família recebe o laudo, né? A avaliação neuropsicológica, ela finda ali num laudo, um documento, que ele tem o objetivo de explicar, né, todos os procedimentos, todos os testes, todos os resultados, aí tem a classificação, né, o que cada teste aponta, e a interpretação, né? Porque não é só pegar ali o resultado, não, eu tenho que interpretar e interligar essas informações, senão qualquer momento um computador vai fazer isso, né? Assim, aplica ali, não, a gente precisa fazer essa leitura, né? Esse vínculo com cada habilidade ali, com cada função avaliada e com os resultados de cada material, com a observação clínica, né? Porque eu também costumo dizer assim, os testes, eles me dão suporte, eles não norteiam, né? Eu preciso ter o manejo, a sensibilidade, enxergar essa criança, e o teste, ele vai ali me dando esse suporte para fazer a construção desse processo de avaliação. É um processo. É um raciocínio clínico todo envolvido, né? A importância desse profissional. Sim, capacitado, ter as habilidades técnicas. E assim, eu não costumo pegar muitas avaliações em paralelo, porque elas demandam muito mais do que os processos de psicoterapia, né? Que já demanda bastante, mas a avaliação, ela exige muito esse manejo pré, durante, posterior. Você vai construindo essa lógica investigativa, né? Então, você precisa direcionar a atenção para esse paciente que está ali, né? Eu costumo deixar ali alguns turnos mais específicos para as crianças que serão avaliadas, né? Preparar o ambiente, porque, por exemplo, existem testes de atenção, eu não vou deixar a mesa com as minhas canetinhas coloridas ali, né? Porque eu vou estar dificultando, né? Claro, Jéssica, mas a criança não conseguir prestar atenção é um dado, mas eu também não vou incluir nesse ambiente uma possibilidade para interferir. Né? Então, eu preciso desse ambiente limpo, preparado, né? Organizado. Então, tem essa demanda. E é um processo que... Aí, mesmo fazendo avaliação, como a gente está falando, avaliação neuropsicológica, aí você percebendo a demanda pela intervenção psicológica, e você mesmo dá continuidade a esse processo? Em alguns casos, sim, né? Em outros casos, assim, por exemplo, né? Atualmente eu não tenho recebido pacientes, porque tem pacientes que precisam de
uma sessão ou 2 sessões, né? Mas é comum, dentro da avaliação, ter as recomendações. Em alguns casos, a criança precisa ser submetida, sim, ao processo de psicoterapia. Eu costumo indicar a abordagem. Olha, esse caso aqui é um caso que a gente precisa direcionar para a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, eu faço essa psicoeducação com os pais. Eu costumo, na sessão de devolutiva, não só dizer o que está ali. Eu costumo também separar esse tempo para psicoeducar a família. O que é que isso significa e qual é o próximo passo. É possível eu avaliar e continuar o acompanhamento desse paciente, se esse paciente foi indicado de psicoterapia. Às vezes não é necessário, né? E às vezes, quando eu não consigo fazer ali o acolhimento dessa família, eu faço o encaminhamento, né? Que seja por qual razão seja, assim, seja porque tem um profissional mais capacitado, né, para trabalhar com um paciente, por exemplo, né, que seja até com nível de suporte 2, não atuo fazendo as intervenções nesses casos, né? Então, encaminho, ou seja por alguma limitação de agenda também, né? Então, tanto pode dar continuidade, como, se não for necessário, ou se não for possível, eu faço os encaminhamentos. É exatamente o que eu ia perguntar, era justamente o que fazer após receber essa devolutiva, esse laudo, essa avaliação ter concluído, né? Então, você já explicou que é realmente para direcionar, né, todas as intervenções. E essa família pode usar eu tenho um peso de um laudo, né, que tu explicou. E essa família pode estar acessando aos direitos com esse laudo? Aqui no Brasil, né, os psicólogos e as psicólogas, elas podem fazer diagnósticos. Então, a gente tem a seguridade, né, tanto em termos de lei, né, como a segurança do próprio Conselho Federal de Psicologia garantir essa habilidade, né, ao profissional de psicologia fazer a identificação diagnóstica. Mas algumas instituições, elas exigem a complementação do laudo médico por uma questão que envolve ali um aspecto mais jurídico, né, porque se entende que se o médico chegou a essa conclusão que é um transtorno psicológico, ele descartou transtornos biológicos. E aí é necessário a complementação. Mas em relação à validade diagnóstica, a psicóloga, ela pode fazer o diagnóstico, sim. Algumas instituições, elas já acolhem essa percepção diagnóstica, né, da profissional de psicologia, e outras fazem a exigência dessa complementação. No geral, é muito tranquilo, porque as médicas, os médicos, né, ao lerem o processo avaliativo, né, e acompanharem ali a criança, sempre estão ali em comum raciocínio clínico, né? Então, normalmente, isso é um aspecto tranquilo. Em relação à validação diagnóstica, é possível, sim, chegar, mas algumas instituições fazem essa exigência do diagnóstico médico por conta dessa questão legal de fazer. É uma exigência, né? Envolve a nossa legislação também, nesse aspecto. Acho que ficou claro, né? Nossa. Sobre a Isso, gente. Mas aí a gente ainda vai para um quadro que é o bate-volta, antes da gente encerrar. Se prepara aí, Jéssica. Eu vou falar uma palavra e aí que vier aí você fala. Ok. Vamos falar, a gente fala muito sobre infância. Sim. O que é infância aí para você? Infância, para mim, é base. É o lugar, assim, que a gente tem que olhar como um sujeito, né? Tem ali muitas... É o começo de tudo. Então, para mim, é base. A base da vida, a base das relações, a base é onde a gente cria ali quem a gente vai ser de fato, né? Então, eu definiria como base. Show. E a psicologia? Pronto, a psicologia é um caminho para a saúde, eu diria, né? Assim, é através da psicologia que tanto eu com as minhas próprias terapias individuais, né, claro, como também poder possibilitar, assim, caminhos para a família, né? Às vezes a família precisa, não é um diagnóstico, é de um acolhimento, é de um olhar cuidadoso, né? Até, assim, interessante de fazer um recorte, que a gente vem de uma construção, né, social, assim, de compreender aspectos biológicos e aspectos assim, mais voltados para esse campo da biologia, né? Mas ninguém aprende a ser mãe e pai só porque tem um filho, né? E eu acho que a psicologia, ela abre essa margem para a gente falar sobre essas relações, né? Família, criança, a saúde que envolve ali, de uma mãe compreender as suas limitações, o seu pai, né? Famílias, né? Que tem outro formato também. Então, a psicologia, para mim, eu definiria com essas palavras, assim, é um caminho para a saúde mesmo. Um livro? Um livro... Tanto, Agora uma leitora. Difícil escolher, viu? Mas... Para dar atualidade. Assim. Deixa eu ver. Teve um que eu li recentemente, que foi muito especial, mas o título dele é grande. Acho que eu vou indicar ele. Porque agora o título é grande, eu tenho a mania de trocar a ordem das palavras. Pronto, achei.
É o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Já li. É lindo, é muito especial. Eu li o ilustrado, É lindo. então ele traz muitas reflexões assim sobre a significância da nossa a significância da nossa insignificância, mas ainda assim, né, da importância da gente ser só um, mas único, né? Então foi um livro que me emocionou muito e eu li acho que há 2 meses. Uma paixão. Minha paixão é essa, Sei tanta. Ai, eu acho que é minha família, as minhas cachorras. Eu imaginei que elas cachorras. Eu botaria minha família porque elas incluem ali essa estrutura pra mim também, né? Não sou mãe de pet, tá, gente? Eu não uso esse termo, mas eu amo muito as minhas cachorrinhas. Então, família. E vamos pra família. 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 Tudo. Acho que tudo, assim. Isso é o amor que dá certo, né? Família é o que a gente recebe, assim, que quando é uma família funcional, né? E envolve ali um cuidado, uma saúde nas relações, eu definiria como tudo. E a família é o amor que deu certo. E eu abro margem, assim, que família não é só o aspecto biológico da coisa, né? São as nossas relações e as pessoas que se tornam também a nossa família, assim, os nossos amigos, e por aí. É isso. Obrigada, Jéssica. Foi um prazer enorme, um aprendizado, né, Ai, pra que gente bom, estar fico aqui. muito feliz. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado por compartilhar. A gente que trabalha, nós que trabalhamos numa equipe, né? Nós já temos esse costume Sim. de compartilhar informação, né? E eu acho que validando a idealização desse podcast, Pode Infância, porque a infância pode. Você pode, né? adorei. A infância pode acontecer, né? A ideia é que esse espaço, né, a gente consiga levar informação. Perfeito. Né? Compartilhar a informação de uma forma, como a gente costuma fazer no nosso dia a dia, leve, né? De uma forma leve, de uma forma curiosa, vamos colocar assim, né? Então, assim, nós agradecemos e até, assim, você é uma pessoa que pra gente, né, é também uma referência na sua área. Que bom. Né? Pela maneira que, eu sempre digo, acho tão elegante quando ela termina e diz assim, como é que você fala? Finalizamos. Finalizamos. Gente, eu saio tanto cada da minha sala com os meninos e encontro com a Jéssica dizendo para a família, finalizamos. Então hoje nós finalizamos com a Jéssica o nosso podcast. Meninas, agradeço muito o convite, né? Sempre uma alegria as nossas trocas. Eu senti que a gente só estendeu pra cá, né? O que a gente faz no dia a dia, trocar as nossas ideias, esclarecer ali as nossas percepções. E é sempre uma alegria falar sobre um tema que eu amo, né? Muito prazeroso, por isso que eu não sei responder simples, eu tenho que fazer as contextualizações, mas eu adoro essa via da comunicação, né? Assim, da troca de informações, acho que isso transforma o mundo, né? Então, muito obrigada. Obrigada.